Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Ricardo Ribeiro do Ministério Atos 2 e agora nós vamos dar continuidade ao nosso treinamento em vídeos de batalha espiritual, hoje falando especificamente sobre os espíritos imundos. Como eu falei nos vídeos anteriores, aquela lista que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 6 de principados, potestades, dominadores e hostes espirituais do mal que operam nas regiões celestiais, nenhum destes ele está falando sobre demônios que possuem pessoas, que incorporam pessoas. Na verdade, os espíritos imundos eles não são citados ali por um motivo que eu já expliquei no outro vídeo. A palavra espíritos imundos ela vem aparecendo várias vezes nos evangelhos e também no livro de Atos, naqueles demônios que incorporam em pessoas, também conhecido no grego como pneuma akatartos, que são espíritos imundos na tradução literal do grego para a nossa língua portuguesa. Quando falo de espíritos imundos, o assunto é muito abrangente e é claro que eu não vou falar para você de uma maneira superficial, porém eu vou focar o assunto dentro de uma linguagem que nós brasileiros precisamos compreender, que é a linguagem da baixa magia. Deixa eu escrever aqui. O que é a baixa magia? A baixa magia são as religiões que lidam com esses tipos de espíritos, porque existem dois tipos de magias. A alta magia, que é o satanismo, que lida diretamente com Satanás e com os principados e potestades. Não estão muito preocupados em possessões, eles estão preocupados em manipulações globais de massas através da influência na mente. E nós vamos falar depois disso de uma maneira mais específica. No entanto, a baixa magia ela está mais preocupada em destruir indivíduos. Por isso, quando você entra numa religião afro-brasileira, no candomblé, na macumba, na umbanda e tantas outras religiões, no Brasil, no mundo também tem outras, mas não vou falar sobre as religiões de outras culturas, é claro, não tenho como falar isso aqui. Mas no Brasil você vai ver que as pessoas que vão se envolvendo com essas religiões, elas vão se envolvendo com problemas de aparência, problemas físicos, problemas de personalidade, problemas financeiros, problemas de caráter. Antes de qualquer coisa, se você está assistindo esse vídeo e você frequenta qualquer uma dessas religiões, eu gostaria de dizer que eu respeito muito a sua religião, respeito demais, respeito você. E o que estamos fazendo aqui é trazendo um ponto de vista do assunto de acordo com a nossa fé cristã e com a Bíblia. Se você de alguma maneira entende que estamos te atacando, ou atacando a sua religião, de maneira alguma. Eu também respeitaria se você estivesse dando aí um treinamento falando de como a sua religião vê o evangelho cristão, sem problema nenhum, tá bom? Então, não é nenhum tipo de desrespeito à sua religião, de maneira alguma. Estou apenas expondo o pensamento de acordo com a fé cristã e do lado evangélico, que é a linguagem, é a fé que nós professamos, tá bom? Então, vamos falar aqui dessas religiões, Umbanda, Candomblé, Quimbanda, e como são as terminologias usadas pelos demônios ou pelos espíritos imundos para se manifestar nessas religiões através de invocações, através de sacrifícios, de venerações. E por que é importante falar isso? Porque no dia a dia nosso, quando estamos evangelizando alguém, quando estamos fazendo um culto no lar, uma célula, um trabalho de rua, é comum, quando estamos orando pelas pessoas, essas pessoas se sentirem mal e manifestar muitas vezes uma dessas entidades. Então, quando nós perguntamos ao espírito que está ali qual é o nome dele, ele vai dizer muitas dessas terminologias. Importante, então, por isso, nós compreendemos um pouco dessa linguagem e este é o objetivo desse vídeo. Tá bom? Primeira coisa, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, após eles dominarem os índios, e vamos falar sobre os índios já já, após eles dominarem os índios e acharem necessário aumentar o trabalho escravo, não apenas aproveitando do trabalho dos índios, começaram a trazer para o Brasil escravos oriundos da África. Saibam que muitos desses que vieram para cá ser tratados e humilhados e maltratados como escravos eram príncipes de suas regiões, pessoas respeitadas nas suas tribos, nas suas geografias, e foram arrancados severamente pelos pseudo-cristãos, os portugueses, e trazidos ao Brasil. Aqui no Brasil sendo maltratados de maneiras que
Eu imagino que você talvez nem tenha parado para imaginar a profundidade dos maltratos. E o que eles iam fazer? Eles iam venerar, aliás, eles iam buscar em orações, em rezas, em rituais, a ajuda daqueles que eles compreendem como divindades, daqueles que eles compreendem como deuses. É claro que o evangelho legítimo, o evangelho de Jesus Cristo, que não é o evangelho jesuíta, que maltrata escravos índios, de maneira alguma, mas o evangelho legítimo de Jesus Cristo não havia chegado na África. Então, aquelas tribos, elas cultuavam aos deuses que no decorrer dos séculos se identificaram a eles através de sonhos, de visões, de experiências sobrenaturais e, ao nosso ver, demônios. Esses deuses eram conhecidos por eles como orixás. Deixa eu mudar a caneta aqui. Então, nós vamos falar dos orixás, tá? Quem são os orixás? Os orixás são os deuses invocados pelos africanos, que até então não faziam parte da cultura brasileira. Mas conforme eles fazendo seus rituais nas senzalas, durante seus sofrimentos, invocaram essas divindades que para nós são demônios, essas divindades vieram por invocação. E agora eles têm direito e perpetuaram esse direito de atuar no nosso país. Então quem são os orixás? São os deuses, de acordo com as culturas afrodescendentes e com as culturas africanas. Vou citar aqui apenas alguns nomes: Iansã, Ogum, Obaluaê, Oxóssi, deixa eu ver o que mais, Iemanjá, Oxumaré, Oxalá, Omulu. Então, esses nomes são nomes dos supostos deuses. Quando alguém fala sobre um orixá, citam um desses nomes, para os africanos é conhecido como deuses. Na cultura da macumba, do candomblé, também são conhecidos como os deuses. Ou seja, na nossa linguagem seriam como principados e potestades. No entanto, os orixás incorporam em pessoas. É possível que alguém possa estar se dizendo possuída por um desses orixás. Mas na maioria das vezes, eles são venerados por multidões. Prova disso é no dia 1 de janeiro, quando milhares e milhares de pessoas vão à beira do mar. Aqui no Rio de Janeiro isso é muito comum, jogar rosas para Iemanjá. Por quê? Porque orixás são venerados por grupos, por multidões. Ok? Então já expliquei quem seriam os orixás. Depois dos orixás, uma segunda linha também vinda da África e se tornou parte da cultura, dos rituais, das invocações, da realidade espiritual do nosso país, são os Exus. Os Exus também são vistos pela maioria como orixás. No entanto, eles são vistos de uma maneira diferenciada porque na cultura afro-brasileira eles pensam assim, né? É assim que eles pensam. Existem orixás bons e existem orixás maus. E todos eles têm um lado bom e um lado mau. Para nós não existe isso, todos são demônios. Já os Exus sempre são maus, sempre são vingativos, sempre são covardes. Aquela imagem que nós compreendemos como a imagem do diabo, porque foi trazida para a nossa cultura assim, aquele homem todo vermelho, com um cavanhaque preto, sem camisa, sunga preta, segurando um tridente e com 2 chifrões, na verdade aquela não é a imagem do Satanás, do Lúcifer. Nós entendemos como a imagem do Lúcifer, porque essa é a revelação do Exu. Então, como o candomblé trouxe essa ideia de que aquele é o Baal, é o diabo mau, é a parte ruim da fé, nós absorvemos a imagem do diabo em nossas mentes como esse ser vermelho, barbudo, chifrudo. É claro que não podemos definir essa imagem como uma imagem do diabo. É uma imagem do demônio, principalmente na linha dos Exus. Tudo bem? Então temos aqui os orixás e os Exus. Em terceiro lugar, vai entrar aqui o que nós ouvimos muito aí na nossa cultura como pomba giras. Dizem que, na verdade, esse nome pomba não tem nada a ver com aquele pombinho, né? É por acaso esse nome é parecido. Ele vem do original lá das línguas africanas de pombogiros. Então, vou botar aqui pombogiros. Pombogiros seriam entidades femininas que fazem parte também da linha dos Exus. Então, quem são as pombagiras na nossa cultura, na maneira que os afrodescendentes
trouxeram para a cultura brasileira e os demônios aceitaram essa imposição e se tornou normal eles funcionarem aqui no Brasil. Seriam, de acordo com a lenda deles, com a história deles, as mulheres maltratadas no decorrer da história que morreram e agora elas querem exigir os seus direitos como espíritos. Então, por isso a imagem da pombagira geralmente é uma mulher vestida de vermelho, de cabelos pretos e longos, bastante maquiada, geralmente segurando rosas ou com rosas na orelha, simbolizando as mulheres sofridas da vida, geralmente prostitutas, geralmente mulheres que foram maltratadas pelo marido, mulheres que foram apedrejadas porque foram mulheres adúlteras e hoje elas voltam para recorrer e requerer os seus direitos. Para nós, repito isso, preciso deixar bem claro, porque eu não sei qual é o nível de conhecimento que você que está assistindo tem. Para nós, tudo isso é mentira. Todos eles são demônios. E eles vão adotando esses nomes, essas terminologias e essas hierarquias. As pombagiras, assim como os exus, se dividem em várias legiões diferenciadas. Por isso você vai ouvir Exu das Sete Encruzilhadas, Exu Capa Preta e muitos outros nomes que eu nem gosto de citá-los, porque cada um vai atuar em uma determinada área. Assim também as pombagiras. Inclusive existe uma pombagira chamada Pombagira Maria Rita, que é a pombagira da fofoca. Quem gosta de fofoca, quem gosta de falar mal dos outros, contar a história da vida dos outros, saiba que por trás disso tem um espírito maligno. Todos esses aqui, orixás, exus, pombagiras, são espíritos invocados da África e da cultura trazida com eles, com os africanos. Aí vão entrar agora algumas outras linhas que completam esse estudo de hoje, que aqui vem os pretos velhos. Pretos velhos, ok? Seriam, na linguagem deles, os anciãos escravos que ajudavam muito as pessoas naquela época da escravidão, mas com o passar do tempo eles morreram. E os africanos invocavam para que eles voltassem e dessem os conselhos e continuassem ajudando. É por isso que o preto velho ele tem aquela imagem, se você já teve a oportunidade de ver a figura de um preto velho num quadro, numa foto, é a imagem daquele velhinho, bonzinho, simpático, sentado num toco. E dizem que o preto velho, inclusive, ele tem o hábito de roubar as coisas e esconder no toco, que está onde ele está sentado em cima. É um demônio que faz as coisas desaparecerem dentro de casa. Pense nisso. Então seriam os pretos velhos. E faltam aqui mais alguns que eu vou colocar aqui. Canetinha azul. Preto velho. Entra aqui embaixo os malandros. Quem são os malandros? Também conhecidos como Zé Pilintras. Botei o Zé P ali, você entendeu. Então vamos lá. Orixá, Exu, Pombagira, pretos velhos e malandros, os Zé Pilintras, que são os homens safos da época dos escravos, os espertos, que morreram, de acordo com o que eles dizem, né? Que morreram e agora também estão voltando para ajudar a arte da malandragem. Ele é visto na nossa cultura moderna como aquele homem de paletó branco, gravata vermelha, chapéu branco, com a lista vermelha, a figura do Zé Carioca, da revista em quadrinho, que foi adotada curiosamente como o único personagem brasileiro criado por Walt Disney. Pensa nisso. E, claro, o dançarino Carlinhos de Jesus, ele usa muito essa aparência. Não quero dizer fazer nenhum tipo de associação, mas é a aparência da roupa que ele usa. E eu tenho visto muitos evangélicos que gravam CDs e estão colocando na capa do CD essa moda de usar um paletó branco, com um chapéuzinho branco. Não sei até que nível é a ignorância desses irmãos. Mas bom. E finalmente, os caboclos. Tá legal? Por que os caboclos? Talvez você tenha pensado assim, poxa, esses africanos trouxeram muita coisa ruim. E os índios? Também. Porque os índios, eles veneravam a mãe natureza. E os deuses que os índios veneravam da mãe natureza, conforme eles foram compartilhando as informações deles com a cultura afrodescendente, que foi se transformando na Umbanda brasileira, na Macumba, na Quimbanda e todo esse tipo de religião,
os índios, eles compartilhando com todos os africanos e afrodescendentes a sua visão do mundo espiritual, essa cultura da Umbanda adotou essa terminologia dos caboclos como os deuses indígenas, ou até mesmo como os grandes índios que foram morrendo e também seriam invocados. Então você vai ver nomes como Caboclo Sete Flechas, Caboclo Sete Penas, são nomes da terminologia indígena. Então aqui, geralmente, quando manifesta um demônio, você vai ver que é um desses aqui. Para onde eles vão? Todos eles vão para o lago de fogo e enxofre. Como repreendê-los? Sempre no nome de Jesus. Se você puder usar o nome de Yeshua, vai ser muito melhor, porque é o nome original. Talvez mais para frente eu vou fazer um vídeo sobre isso. Agora, faltou um outro que faz parte da linha dos Exus, e é importante eu colocar, chamado Herê. Herê. Quem é o Herê? Herê é o Exu Mirim, ou o Exu Menino, que é o espírito Exu que manifesta fingindo que é uma criança. Então, tá aqui tudinho. Você já tem agora uma maneira de compreender como funciona a macumba, o candomblé, umbanda, o quimbanda e esses umbas e andas todos que tem aí. Agora, gente, tem uma segunda parte desse vídeo que é uma parte prática, uma parte muito importante. Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Eu estava parando aqui para dar tempo de você anotar. Mas é claro que você vai poder dar pause no vídeo, voltar, assistir novamente. Foi uma falha de memória minha aqui, falha de pensamento. Faltou inteligência. Tá legal. Escuta isso. O que a Bíblia diz? Que uma árvore se conhece pelos frutos. Em outras palavras, isso serve para todas as áreas do mundo espiritual e do mundo natural. Você vai saber se uma pessoa tem o Espírito Santo na vida dela, se ela der na sua vida os frutos ou o fruto do Espírito. Tem gente que sapateia, marcha e diz, eu sou do Espírito Santo. Mas quando você olha na vida dela, você vai ver fruto de demônio. Não é o que ela profere com a sua boca. O que define quem você é no reino do Espírito são os frutos da sua vida. O que você faz com a sua mão, o que você deseja, o que você sonha, o que você busca, o que você pensa, como você se relaciona com as pessoas. Tudo isso aponta para o seu fruto. O que você veste, o que você gosta de comer. Então, de todas aquelas linhas de demônios, você vai perceber com um estudo mais aprofundado, eu acho que se você sentir o chamado de Deus para isso, deve orar, jejuar. Não entre nesse assunto sem orar. Acredito, inclusive, que se você está assistindo esses vídeos, você está assistindo em oração. Agora, preste atenção. Cada demônio, cada entidade tem uma característica. Eu vou te dar aqui uma visão rápida sobre isso. Depois você pode procurar aí revistas da própria macumba e dar uma lida. Mas, irmão, por favor, faça isso com direção de Deus, em oração. Não é uma coisa legal para fazer deliberadamente. Mas eu fiz. Eu aprendi muito e eu usei isso para ajudar pessoas. Por exemplo, se você for procurar sobre a pombagira, você vai ver que uma pessoa que tem a pombagira dentro dela tem algumas características, como, por exemplo, é uma pessoa fissurada pela cor vermelha, com hábito de exagerar em maquiagens, gosta de usar roupas curtas, mostrando a sua sensualidade, tem movimentos sensuais, expressa a sensualidade em todos os seus gestos. Ela gosta de falar fofoca, gosta de briga. Então, muitas vezes, você tem um amigo que está na igreja, inclusive, ou uma amiga que tem essas características. E aí você pensa, engraçado, essa pessoa tem muitas características da pombagira, mas ela é de Deus. Nem sempre. É claro que você não vai sair por aí dando títulos para ninguém, pelo amor de Deus. Mas é normal. Se você encontrar 3 ou 4 características de uma determinada entidade em uma pessoa, quando você for orar, é possível que manifeste exatamente essa entidade. Por quê? Pelo fruto conhecereis. Eu vou falar uma outra entidade, por exemplo, o espírito, o orixá chamado Ogum, conhecido no sincretismo, ou seja, na mistura do candomblé com o catolicismo, ele é conhecido como São Jorge. Uma pessoa que tem o Ogum na sua vida, ela tem algumas características, como, por exemplo, obsessão pela liderança.
Não tem nada de errado em você querer ser líder, mas tem gente, irmão, que faz qualquer coisa para poder estar na liderança. E às vezes usa de caminhos errados. As pessoas obcecadas pela liderança que têm uma capacidade tremenda de angariar pessoas para o seu grupo. As pessoas querem segui-lo e às vezes sem motivo algum para isso. Geralmente uma pessoa que está possuída pelo espírito Ogum ou oprimida pelo espírito Ogum, ela é uma pessoa muito simpática, muito agradável. Todo mundo quer estar perto dela, só tem um problema. Se você mexer com ela, ela fica braba. E ela parte para cima, ela é agressiva, ela fala a verdade. E aí você vai dizer, meu Deus, eu conheço pessoas assim dentro da igreja. Pode ser que essa pessoa está na igreja, nunca frequentou a macumba, mas os espíritos não estão presos à macumba, eles estão soltos. E ele foi acometido dessa entidade. Então, cada pessoa ela vai demonstrar nas suas características, nas suas atitudes, nas suas roupas, nos seus jeitos, nas suas personalidades, no seu caráter, as características do espírito maligno que está dentro delas. Se for o Espírito Santo, ela terá a característica do Espírito Santo. Então, o meu desafio para você, eu podia ficar aqui agora dando uma relação de cada entidade, como funciona, mas o meu desafio para você é o seguinte: observe as pessoas. E é claro, observe a si mesmo. Não observe apenas aquelas pessoas que você desconfia que tem demônio. Observe todos. Sabia que às vezes nós conversamos com o demônio sem perceber? Às vezes nós estamos batendo papo com uma pessoa, quem está ali já é o espírito maligno. Então tenha muito cuidado. Eu assisti um filme esses dias, interessante. E esse filme, no meio do filme, o treinador da guerreira, da libertadora do filme, ele diz o seguinte: todo ser vivo, seja um animal, seja uma pessoa, pode ficar possuído por uma entidade. Não confie demasiadamente em ninguém. Tá ok? Então o libertador ele tem esse cuidado de estar conversando com as pessoas, olhando nos olhos, com muito respeito, com muita educação, com muita ética, com muito carinho, mas observando os frutos, observando as motivações do coração dessa pessoa. E muitas vezes você vai ver que existem mais pessoas com demônio do que parece.